vazia, Jesus Cristo transformou. Não tinha paz nem alegria, até que o Salvador me achou. Tal como a flor que no jardim desponta para a luz do sol, assim brilhou um dia em mim Jesus. Nasci de novo para entender o amor que Cristo tem por mim. Jesus achou-me, agora sou feliz. Para me encontrar, perdeu sua vida, meu Jesus, o bom pastor, a mão que foi na cruz ferida, me salvou tão pecador. A ti, Jesus, Cordeiro eterno, confesso que és meu Salvador. Já me lavou teu sangue carmesim. Tão frágil, tão pequeno sou, cuida de mim com teu amor, como uma flor pequena em teu jardim. Como uma flor pequena em teu jardim.
Este mundo não tem a sua paz. Este mundo não conhece o que é amor. Este mundo não sabe o que é ser feliz. A paz do Senhor Jesus. Dentro de 5 minutos, daremos início às participações da Escola Bíblica Dominical, transmitidas por esse canal. Convidamos você e sua família para participarem. Compartilhe esse link, passe para amigos, vizinhos, parentes, pessoas por quem você está orando. E juntos receberemos uma grande bênção do Senhor. Fez-me entender o que é a salvação. Então abri o meu coração. Ele é Jesus, Ele é Jesus, o amor verdadeiro que o homem pode ter.
Saudamos a todos com a paz do Senhor Jesus. Hoje nós estamos fazendo o programa das 15 horas do dia 3/7 de 2022. Ao nosso lado aqui está o pastor Fernando Soares, coordenador da região Niterói, e ao outro lado está o nosso companheiro Henrique Cota, da Igreja de Caraí. Fernando, suas considerações iniciais. Primeiramente eu quero saudar o companheiro com a Amém. paz do Senhor, Henrique, e os nossos irmãos que estão conectados conosco. Desejamos a paz do Senhor. Amém. Dizer que é uma grande alegria poder estar participando mais uma vez deste programa. A alegria Tem toda sido uma nossa, grande bênção. Fernando. Essa é a nossa alegria de participação, principalmente com o pessoal de Niterói, né, que está vindo constantemente conosco. Glória a Jesus. Privilégio para nós poder Isso. participarmos. Henrique, Amém. Primeiramente, saudar o pastor com a paz do Senhor, pastor Fernando, pastor Ismael, também a todos que estão nos assistindo, a paz do Senhor Jesus. Muito feliz em estar aqui com os irmãos. isso. Bem, irmãos, os assuntos de hoje é a obra de Salomão. O nosso texto base está em 2 Samuel, capítulo 23. A primeira pergunta é qual o significado profético em nossos dias ao considerarmos que existe uma diferença entre a obra de Saul, tradição, a obra de Saul, mudança de propósito e renovação, e a obra de Salomão. Nós vamos ter participações de uma senhora, Ângela Molina, da igreja de Cerrato, Bogotá, Colômbia. Uma participação especial nossa, a pedido do pastor Gilson Souza. Nós temos também o jovem Patrick Teixeira, de Caeté, Bahia, do grupo Semente Preciosa. Paz del Señor Jesús. Dando respuesta a la primera pregunta que dice, ¿cuál es el significado profético en nuestros días considerando la diferencia entre la obra de Saúl, tradición, la obra de David, cambio de propósito, renovación, y la obra de Salomón? Podemos decir que el significado profético en nuestros días de la diferencia entre la obra de Saúl, la obra de David y la obra de Salomón es que nosotros, como en la obra del Espíritu Santo, salimos de la tradición religiosa que nos identificaba con la obra de Saúl. Alcanzamos el entendimiento de la obra de David, que nos sirvió de base para entender qué es la obra del Espíritu Santo. En la obra de David conocemos una obra en que podemos hacer toda la voluntad del Señor y no de la tradición religiosa. Ahora estamos viviendo la plenitud de la obra de Salomón, con sabiduría, discernimiento y temor del Señor, llenos de los dones espirituales y siendo preparados para el arrebatamiento. Paz del Señor. A obra de Saul tipifica a tradição religiosa onde Deus não fala, não há operação de dons espirituais, onde vivíamos sem experiência de salvação, um cristianismo guiado pela razão humana, onde não há novidade de vida. Na obra de Davi, o Senhor Deus nos encontrou e nos chamou para mudar as nossas vidas, nos libertando da tradição religiosa. Fomos batizados com o Espírito Santo, alcançamos experiências com os dons espirituais e o Senhor nos colocou no caminho da salvação, fazendo novas todas as coisas. Já a obra de Salomão está relacionada ao processo dinâmico da salvação, onde a cada dia somos guiados pelo Espírito Santo no caminho em santificação, nos preparando para o arrebatamento. A paz do Senhor Jesus. Bem, Fernando, nós vimos os vídeos. Qual comentário, alguma coisa que você queira falar sobre as respostas da dona Ângela Molina e do Patrick Teixeira? Primeiramente, quero falar sobre a nossa irmã Ângela Molina, de Bogotá. Ou seja, o Senhor nos confirma aí que a obra não tem limite, a fronteira, né? O Senhor está alcançando os limites, as fronteiras, e uma participação com muita propriedade, muitas informações, uma riqueza de detalhes. Sim. Que ela nos trouxe nessa distribuição. E com relação à pergunta em si, onde fala da obra de Saul e como tradição, e a obra de Davi como a obra do Espírito Santo e a continuidade de Salomão, primeiramente é importante a gente dizer que quando se está falando de a tradição, a religião, a gente não está abordando
acerca da igreja de A ou B. Nós estamos falando de uma característica, de um comportamento religioso. Então nós vemos na vida de Saul uma abordagem do seguinte aspecto. Saul, ele não obedecia aquilo que era a orientação do Senhor. Sim. O Senhor determinava e ele desobedecia. Quanto, na verdade, você vai ver um comportamento apenas sem compromisso com aquilo que é a obra, a verdadeira obra do Espírito Santo. Quando olhamos para Davi, a obra de Davi, nós vamos ver uma característica do servo que tem um compromisso com o Senhor. Sim. Saul, enquanto desobedecia, Davi perguntava ao Senhor o que deveria fazer. Então nós vamos ver dois comportamentos muito distintos, né? Nós podemos até lembrar aqui da cidade de Keila, quando Davi livra aquela cidade e logo em seguida Saul vai lá e faz uma emboscada para pegar Davi, e Davi pergunta ao Senhor: Senhor, se eu permanecer, né, essa cidade me entregaria? Se nós olharmos na razão, nem precisava perguntar, porque havia um dever ali, ou seja, um compromisso de cumprir até com aquilo que era um favor que eles deviam, né? E o Senhor fala com Davi: não, eles te entregariam sim. E Davi foge daquela cidade e por isso ele recebe livramento. Então nós vamos ver esse comportamento totalmente diferente. Um que apenas tinha a sua posição lá definida, e Davi que tinha uma vida de intimidade com o Senhor. Era uma trajetória de dependência do Senhor por completo. Total dependência. Total dependência. E por isso você vai vendo que era uma obra que ela ia crescendo. Né? Davi ia a cada dia sendo beneficiado e sendo abençoado por Deus por esse comportamento. Então, essa contribuição. E depois Salomão vem, que é tipo do Espírito Santo, e dá continuidade. Em programas anteriores, né, houve uma das perguntas em que a resposta é o seguinte: Saul se preocupava muito com o povo, Sim. com o homem. Davi se preocupava com o Senhor. Sim. A preocupação de Saul era por isso que ele errava. Ele sempre estava preocupado com as pessoas e não com aquilo que o Senhor falava. Isso aí. Não agradar o... Saul estava preocupado em agradar o homem, né? E Davi em agradar o Senhor. Então é melhor agradar o Senhor, porque o Senhor é aquele que está cuidando de todas as aquela coisas. premissa que a gente tem, né? Obedecer. O nosso vocabulário, o nosso alfabeto é diferente, né? É obedecer somente ao Senhor. Muito bom. Henrique, você tem alguma consideração a fazer? Amém, pastor. Acho interessante mencionar que, assim como o pastor Fernando falou da obra de Saul, sua obra envelhecida, a tradição religiosa que não se limita a um grupo religioso, não, mas é o que está aí no mundo. Interessante falar também da obra de Davi. A obra de Davi foi um homem obediente a Deus e que venceu diversas batalhas. E assim como Davi venceu também as batalhas, Jesus venceu a cruz e morreu por nós. E essa obra que vivemos hoje, que não se iniciou há 50 anos atrás, mas se iniciou no Calvário, quando Jesus morreu, né? Vemos ali também na história de Davi Salomão, que dá continuidade a essa obra, que é tipo do Espírito Santo. E hoje, a obra que nós vivemos, o Espírito Santo tem dado continuidade, mas ela é fruto do sacrifício do Senhor Jesus feito no Calvário. Que interessante, né, Fernando? A obra de Saul é traição, né? Sim. A obra de Davi não. É mudança, não é? Lealdade. E quem hoje abandona e trai a obra, trai aquilo que o Senhor está falando, perde a revelação e vai para a obra de Saul. Isso aí. Entendeu? Nós vamos à segunda pergunta, então. Quais os 3 princípios que norteiam o governo de Salomão e a sua aplicação profética nesse tempo, no preparo para o arrebatamento? Nós temos a jovem Juliene de Divinópolis, Minas Gerais, e o obreiro Igor Ferraz de São João Pessoa, na Paraíba. O primeiro princípio foi a obediência, ser obediente ao que o Espírito Santo diz à igreja. Em Apocalipse 2,17 nos diz: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, darei eu a comer o maná escondido, e dar-lhe-ei uma pedra branca, e na pedra um novo nome escrito, o qual ninguém conhece senão aquele que o recebe. O segundo princípio é a sabedoria, o discernimento de espíritos. Em 1 Coríntios 2, versículo 15 e 16, nos diz: mas o que é espiritual discerne bem tudo,
e ele de ninguém é discernido, porque ninguém conheceu a mente do Senhor para que ele possa instruí-lo, mas nós temos a mente de Cristo. O terceiro e último princípio é a fidelidade, ser fiel. Ser fiel à voz do Espírito de Deus. Em Romanos 10:17, nos diz: de sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Amém? A paz do Senhor Jesus a todos. Em resposta à pergunta de número 2, os 3 princípios foram a sabedoria, o discernimento e o temor. E estes devem ser princípios que norteiam a vida do servo do Senhor. A sabedoria para colocar tudo em ordem, para colocar a nossa vida espiritual em ordem, para estarmos ajustados, para não passarmos dos limites que o Espírito Santo tem colocado diante de nós. O discernimento para nós discernirmos aquilo que é a voz do Senhor e aquilo que muitas vezes é a voz da razão, ou a mesma investida do adversário. E o temor para se afastar do mal, para guardar a palavra do Senhor, guardar a doutrina em nossos corações, para estarmos andando em retidão, em obediência à voz do Espírito Santo. A todos, a paz do Senhor Jesus. Bem, Fernando, você tem algum comentário a fazer sobre as respostas da Juliene e do Igor Ferraz? Sim, a jovem Juliene, de Divinópolis, Minas Gerais, ela contribuiu bastante, né? Ela abordou uma coisa que me chamou muito a atenção, que ela enfatiza a questão da obediência. Isso vindo de um jovem, entendendo, só pelo Espírito Santo, para abordar com tanta segurança sobre a palavra obediência. Porque é uma fase até difícil de entender isso, né? E o Senhor deu esse entendimento à nossa irmã, uma jovem, falando dessa obediência de Salomão, as orientações até mesmo transmitidas pelo próprio pai, né? Davi transmite para ele uma série de orientações e ele vem colocando isso em prática. Então, me chamou muito a atenção. E a outra é do obreiro Igor Ferraz, de João Pessoa, Paraíba, onde ele fala sobre a sabedoria, o discernimento e temor, que foi o ministério, o governo de Salomão, pautado na sabedoria. Ele começa o seu ministério, o seu governo, usando a sabedoria ali, né, que foi a decisão ali daquela criança, né, onde ele coloca as coisas em ordem, usando a sabedoria. O discernimento, né, Igor faz uma abordagem falando que nós, os servos, nessa última hora, precisamos desse recurso. Ter sabedoria para caminhar, viver no mundo que vivemos, ter discernimento para poder discernir aquilo que é do Senhor, aquilo que não é, aquilo que é do homem, aquilo que é agradável, aquilo que agrada ao Senhor, né? Isso é muito importante e o fundamental, que sem o temor nada a gente alcança. É interessante que a pessoa tem o temor, do temor vem a sabedoria, da sabedoria vem o discernimento, né? E é uma coisa que nós estávamos lembrando aqui numa conversa nossa sobre Salomão, né? Ele simplesmente se lembrava daquilo que Davi havia ensinado a ele. E hoje o jovem normalmente vai para a faculdade, os ataques do adversário é tão grande que os leva a perder essa qualidade. Mas o servo do Senhor hoje, e Deus está fazendo uma obra tão maravilhosa, né? Que é aqueles 2 grupos que o Senhor está levantando de jovens, né? Que é o Evangelho Sem Fronteiras, onde o jovem está sendo levantado para evangelizar, e o Semente Preciosa, que o Senhor está dando uma condição de orar. É o grupo de oração, né? Muito bom. É aquilo que nós estávamos conversando anteriormente, antes do programa. Um evangeliza e o outro cuida da pessoa. Um complementa o outro. Isso aí. A parte do arrebanhar e a parte do tratar, do lapidar essas preciosidades que o Senhor está trazendo para a sua obra. Trata na sabedoria, no temor e no discernimento, as feridas daqueles que estão chegando. E os nossos jovens têm abraçado essa causa de uma forma extraordinária. A dedicação, o zelo, o prazer, né? Nós temos aqui hoje o Henrique, um jovem, está vivendo isso, está tendo o privilégio de poder viver este momento tão glorioso da obra do Espírito Santo. E o adversário ataca maliciosamente lá na faculdade, lá no colégio, né, onde a pessoa tem tudo para ganhar, mas vai perdendo a qualidade. Exatamente. Eu costumo dizer, pastor, que quando um jovem na minha igreja se forma, a gente faz o culto de glorificação ali pela formatura do jovem, não por ele ter pego um diploma, porque pegar um diploma todo mundo pega. Agora, a grande bênção
é que um jovem ele entra numa faculdade servo e ele permanece todo o período sendo atacado em todos os campos da sua vida, principalmente espiritual, e ele sai da faculdade servo. Ele entra vivo e sai vivo de lá glorificando o Senhor pelo que ele alcançou. Isso é uma grande vitória na vida dos jovens. Nós estamos vendo os nossos jovens vencendo nisso. Vencendo na sabedoria, vencendo no discernimento, vencendo principalmente no temor, porque o temor é o princípio da sabedoria. E eles obedecem toda a orientação vinda do Senhor. Tudo que o Senhor determina, eles estão lá colocando em prática e por isso estão sendo cada dia vitoriosos na presença do Senhor. Cada formatura é uma vitória. Uma vitória. É uma vitória. Glória a Deus. Henrique, suas considerações? Amém, pastor. Pastor, acho muito interessante, né, como o obreiro Igor falou, que a obra de Salomão, o governo de Salomão, foi marcado pela sabedoria, pelo temor e pelo discernimento. Podemos ver um texto no livro de 1 Reis 4:34, que fala que vinham pessoas de outros povos para ver a sabedoria de Salomão. E não tem sido diferente no nosso meio. Hoje o Espírito Santo tem despertado pessoas, tem despertado um povo para ver a obra que ele tem realizado. E muitas pessoas têm ficado no nosso meio, muitas pessoas têm sido desconvertidas no nosso meio. E o Espírito Santo tem realizado essa obra. O Espírito Santo usa de sabedoria, né? Usa os seus servos e as pessoas acabam ficando, né? Bem, podemos seguir? Podemos. Isso. Terceira pergunta. Lendo o segundo livro de Samuel, capítulo 23, faça uma distinção entre os três principais valentes de Davi: Josebe Bassebete, Eleazar e Samar. E os outros três que tiveram destaque, mas não chegaram aos três principais. Nós vamos ter as respostas aí de duas pessoas: o diácono Jorge Santos de Manaus, Amazonas, a jovem Franciele Teixeira, Franciele Oliveira, da Igreja Teixeira de Freitas. Ela é do Grupo Semente Preciosa, aquele grupo que nós comentamos ainda há pouco. Vamos ouvir? Amém. Os três principais, Josebe, Bassebete, têm como significado a oposição, que é a figura do Espírito Santo. Eleazar, que tem como significado o ataque, que tem como figura do pai. E Samar, que tem o significado de defesa, na figura do filho. Esses três representam a Trindade. Os outros três, Abisai, Benaia e Azael, representam a igreja. Abisai, que era o cabeça dos três, feriu 300 com uma lança, que fala da presença do pai. O significado do nome dele significa pai existe. É o pai presente na igreja. Benaia, o mais nobre dentre os 30. O nome dele significa Jeová edificou. Na pessoa do Senhor Jesus, que edificou a igreja, né? Então, Azael, que o nome dele tem significado feito por Deus, né? Que significa a presença do Espírito Santo no meio da igreja. Foi aquele que transforma a vida do homem. A paz do Senhor Jesus. Os três principais, eles representam a figura da Trindade na obra de Davi, no qual Josebe Bassebete, ele representa a oposição na figura do Espírito Santo, Eleazar, que representa o ataque na figura do pai, e Samar, que representa a defesa na figura do filho. E os outros três, que foram valentes, mas que não chegaram aos três principais, nós encontramos em 2 Samuel, capítulo 23, versículo 13, no qual nós encontramos os 30 cabeças, que eles desceram e vieram no tempo da cega de Davi, a caverna de Adulão, e a multidão dos filisteus acamparam no vale dos Refarins. O segundo valente que nós identificamos é Abisai, que nós encontramos na palavra em 2 Samuel, capítulo 23, versículo 18, que ele alçou a sua lança contra 300 homens e ele os feriu. E o terceiro, que nós encontramos no versículo 20 do mesmo capítulo, que é Benaia. Ele feriu 2 fortes leões em Moabe. Ele também venceu o leão no tempo da neve, no tempo do frio. Ele também matou um egípcio, utilizando um cajado. Ele tomou a lança do egípcio e o feriu. E estes 3 valentes, que não chegaram aos principais, eles representam a igreja fiel. A igreja fiel, ela é valente, ela guerreia contra o adversário, contra a frieza espiritual, contra a carne, utilizando as armas espirituais. E ela não anda sozinha.
eles não andam sozinhos, eles andam com a Trindade, com a ação do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Porque é desta forma que a igreja fiel ela vence as suas batalhas. É utilizando as armas espirituais, que é o louvor, o jejum, a palavra, a madrugada. E desta forma, a igreja ela vai vencendo junto com o Senhor. Amém. A paz do Senhor Jesus. Bem, Fernando, as considerações que você tem sobre a resposta do diácono Jorge Santos e da Franciele? Primeiramente, gostaria de falar da Franciele, né? A Franciele está sempre presente nessas programações, sempre trazendo as suas contribuições com profundidade, uma jovem que você vê que ela se detém a estudar e a preparar para responder, como os demais, né? Mas eu faço questão de ressaltar os jovens, até porque, como nós dissemos no bloco anterior, a participação deles tem sido essencial para o nosso trabalho, principalmente nós como os pastores da obra do Senhor. E o Jorge, né, Santos, ele faz uma abordagem também que me chamou muita atenção. Você vê que ele preparou, ele estudou, e ele fala sobre três personagens. Né? Oi? Pesquisou, né? Pesquisou. Ele fala sobre Abisai, Azael e Benaia, que é tipo da ação de Deus na vida da igreja. Quando ele fala de Abisai, você vê que ele buscou a informação, que ele fala Abisai, o pai existe, né? Azael, o nome quer dizer feito por Deus. Benaia, Jeová edificou. Quando nós pegamos isso aqui, nós voltamos até lá no início da primeira pergunta, quando fala sobre a tradição e a obra do Espírito Santo. Ou seja, quem está vivendo a obra, ele sabe que Deus existe, porque é uma vida de intimidade, é uma vida de relacionamento com Deus. Ele fala, então, Deus existe. E Deus existe não é porque alguém falou, né? Porque nós estamos vendo essa ação do Espírito Santo na vida da igreja, né? Azael, feito por Deus. Nós vivemos uma obra, nós estamos vivendo os milagres feitos do Senhor. Foi Deus que fez. Construída, essa obra foi feita, construída por Deus. E Benaia, Jeová edificou, a igreja edificada por Deus. Os três nomes se cruzam, né? Sim. Não é? É uma coisa interessante aquilo que Deus faz, né? A preciosidade. Grandioso. E tudo isso está na igreja, né? Nós temos outros nomes dos outros valentes aqui. Se nós fôssemos debruçar sobre isso aqui, nós ficaríamos aqui a tarde toda, né? Passariam dias e dias, porque é uma riqueza de detalhe, de informação, e isso tem levado a igreja a participar com alegria e com entusiasmo. A gente comentava até antes aqui, né? A jovem respondendo, o semblante dela. A alegria que tem de responder. Né? Porque começa a descortinar informações que a gente fala assim, mas estava tudo isso aqui, a gente não via. A grande bênção desse trabalho da EBD. Justamente. As perguntas levam à pesquisa, uma resposta boa. Né? Você vê a resposta do Jorge, um diácono lá do Amazonas. Você vê a Franciele lá de Teixeira de Freitas. E você começa a construir, você vai ver que a Escola Bíblica Dominical se constrói dentro do Brasil, dentro do exterior, e é uma realidade da nossa vida. Aquilo que o pastor Gilberto sempre tem dito. A EBD hoje, ela firma a nossa fé. Isso aí. É o propósito do Senhor. O que nos chama a atenção é o seguinte, você pega a Bíblia, você vê vários personagens em épocas diferentes falando do mesmo assunto. E você pega a EBD, nós temos um país extremamente grande. De ponta a ponta eles estão falando a mesma língua. Aí você pega uma criança falando a mesma linguagem. Você pega o adolescente, o jovem, a senhora, os varões, a igreja toda falando na mesma linguagem. Aí você pega fora do Brasil, como a irmã, né, de Bogotá, né, falando aqui, trazendo a sua participação com a riqueza. A gente olha e fala assim, só por uma operação do Espírito Santo para que isso aconteça. O Pai existe. Né? Foi feito por Deus e Ele edificou. E você vê o seguinte, o gabarito das perguntas é dado. Mas nós vamos além, né? O povo vai além, pesquisa, faz madrugada, estuda, e vemos as preciosidades, né? O Jorge, a Franciele, com a dedicação que ela tem, né? O cuidado que ela tem de responder. Com alegria. Com alegria, né? Muito bom. Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Amém, pastor.
Interessante também o que o pastor Fernando falou, né, do significado dos nomes, né, de Azael, de Benaia, de Abisai, né, que ele reiterou ali do nosso irmão. Mas é interessante falar também que, embora eles tenham feito, né, grandes feitos, grandes obras, as obras deles não podem se comparar com a operação dos 3 primeiros, porque fala da Trindade. Sim. E assim também é hoje nos nossos dias. Por mais que grandes obras, né, tenhamos feito, não podemos se comparar com a da Trindade, porque só o Pai ele pode dar a doutrina, só o Filho pode nos salvar, nos dar a vida eterna, e só o Espírito Santo pode nos conduzir, pode se opor às tentações e aos maus desse mundo. O homem é limitado, né? Muito. Por mais que você seja valente, a sua valentia só tem valor se for pelo Espírito Santo. Valente se só cansa. por operação do Senhor. O homem mesmo, quem somos nós, né? Quem somos nós? O Davi falando, quem sou eu, né? Quem é o meu povo, né? Não é? Isso mesmo, glória a Deus. Vamos então à quarta pergunta. Qual o significado profético do trabalho dos seguintes valentes de Davi, aplicado à obra do Espírito Santo nos nossos dias? Os 3 valentes que foram ao Poço de Belém, o valente que lutou contra o gigante e contra os leões na época do frio, o valente que lutou contra o egípcio. Nós temos 2 respostas, Paulo Márcio, de Barra Mansa, e Beatriz Oliveira, de Brasília, Distrito Federal, que também é do Grupo Semente Preciosa. Vamos ouvir. A paz do Senhor Jesus. Em resposta à pergunta 4, proposta na Escola Bíblica Dominical, letra A. O Poço de Belém aponta profeticamente para o Senhor Jesus. A igreja fiel nessa hora está cheia do Espírito Santo. Ela rompe as dificuldades desse mundo e anuncia que Jesus Cristo está vivo, que Ele é a fonte das águas vivas e em breve vai voltar. Letra B. Profeticamente estamos vivendo o tempo do breve, onde o mundo está cercado por uma nuvem negra e as oposições vêm de todos os lados. Há uma luta travada contra a carne e o adversário, em meio a uma frieza espiritual que o mundo está vivendo. Mas a igreja vence a cada dia na direção do Espírito Santo. Letra C. O valente que lutou contra o egípcio e usou o cajado. Profeticamente, quem defende a obra de Deus é o próprio Espírito Santo. Precisamos somente obedecer, pois aquele que se levanta contra a obra, no momento certo, o Espírito Santo trata com cada um deles. Amém. A paz do Senhor. 3 valentes, eles falam ali realmente da igreja fiel, da igreja que tem tido compromisso com a obra, mesmo sendo perseguida, mesmo sendo ali ameaçada de morte, porque hoje o Poço de Belém, que fala Jesus, ele tem tido um acesso limitado. Ali os filisteus têm cercado, tentando impedir que a gente realmente busque o Senhor, mas a igreja fiel ela não tem medo de arriscar a própria vida, porque nós já estamos crucificados com Cristo, e não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim, como fala ali em Gálatas, no capítulo 2, versículo 20. E ali a gente vê que o Poço de Belém, que fala Jesus, só ali a gente pode encontrar água viva. Então, nós não temos medo de enfrentar ali os filisteus para buscar essa água, porque nós temos vencido pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, e não amamos as nossas vidas até a morte, como diz lá em Apocalipse 12:11. Porque dessa forma, com essa água viva, nós temos condições de enfrentar ali o gigante, enfrentar ali os 2 leões que falam da carne e do adversário, porque no mundo que a gente tem vivido, nós temos enfrentado ali um tempo realmente de neve, um tempo de muita frieza espiritual. E isso é comprovado lá em Mateus 24:12, que diz que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriaria. Mas nós enfrentamos os filisteus, nós enfrentamos os leões, os gigantes, o egípcio, não por amor à nossa vida, mas pelo amor à obra do Espírito Santo, porque isso é vida para nós. E ali, a gente faz isso não pra gente aparecer, mas realmente para o Senhor aparecer em nós, porque o valente que fez isso se chamava Benaia, que significa Jeová edificou. O Senhor tem edificado essa obra nas nossas vidas, e
Como resultado disso, nós temos vivido a palavra de Isaías 54:17, que diz assim: toda ferramenta preparada contra ti não prosperará, e toda língua que se levantar contra ti em juízo, tu a condenarás. E essa é a herança dos servos do Senhor e a sua justiça, que de mim procede, diz o Senhor. Essa é a palavra respondendo à pergunta de número 4, porque nós temos sido valentes por usar ali dos recursos da graça e sermos direcionados ali pelo cajado, que é a direção do Espírito Santo. A paz do Senhor Jesus. Suas considerações em função das respostas do Paulo Márcio e da Beatriz Oliveira. Mais uma vez, pastor Ismael, uma riqueza de informação, tanto do diácono Paulo Márcio, de Barra Mansa, quanto da jovem, né? A participação de mais uma jovem, a Beatriz, e que faz parte do Semente Preciosa. Sim. Maravilhoso esse trabalho aqui. Mas uma abordagem que eu gostaria de fazer, primeiramente, sobre os valentes que foram ao Poço de Belém. Davi, ele suspira, a palavra diz que ele suspira, quem me dera beber da água que está no poço. E os valentes, eles rompem, ou seja, não foi nenhuma ordem, só o pensamento. Suspiro, né? Suspiro. O servo, quando ele está alinhado com o Pai, com aquele que opera, o Senhor, a revelação é uma ordem imediata. Sim. Então, aqueles valentes não se preocupam com o poço estar cercado. Jesus fala assim, quem perder a vida, ganhá-la-á. E esses valentes, eles rompem aquele cerco que estava ali, tira da água, traz até Davi, e Davi nem toma da água, né? Ele fala, não posso beber dessa água. Derrama perante o Senhor. Ou seja, quando a igreja ela faz um trabalho, não é para a honra e glória do homem, ela é para a glória do Senhor. Sim. Então esses valentes vão lá. Hoje o Senhor tem tido servo, a igreja do Senhor está assim, pode estar cercado. O inimigo hoje tenta cercar a fonte da água, que é Jesus, ele tenta impedir. Nós temos países que às vezes proíbem o evangelho, mas você vê que de uma forma ou de outra o evangelho está sendo proclamado. Sempre. Um exemplo é o trabalho que nós estamos fazendo aqui no YouTube. Isso. Quantas barreiras esse trabalho está quebrando para chegar na fonte e tirar a água e levar, porque é um desejo do Senhor que essa água seja levada ao sedento. Né? Então esses valentes aqui, eles rompem, não temem nem a própria morte, mas eles vão. A igreja hoje está fazendo isso, ela vai para a rua, ela entra nos lugares mais difíceis para anunciar essa água da vida que dessedenta a sede da alma do homem. É o primeiro aspecto que eu achei muito interessante. E depois o valente que lutou contra o gigante e contra os leões na época do frio. Sim. Né? Até foi comentado no domingo passado, né, sobre esses valentes, né, sobre esses leões, que fala do consórcio da carne e do inimigo. E nós temos o consórcio do Espírito, que é o sangue e a que é a operação do Senhor na nossa vida. Então, ou seja, há um consórcio do mal para poder combater, mas nós temos os valentes que estão vencendo essa grande batalha. E você tinha falado também, Fernando, sobre as armas que eles usaram. A arma do tecelão, né, que acho que aí é o próximo, se eu não me engano, né? O valente que lutou contra o egípcio. Que ele tinha... Então, o cajado, que você fala sobre o cajado. Sim, do cajado, muito interessante, né? Até uma abordagem com o Henrique, eu acho que vai contribuir, tá dentro da contribuição dele. Não vou falar aqui, senão eu vou deixar ele. Mas assim, eu iria para o próximo, que é o valente que lutou contra o egípcio. Sim. Ele pega a lança, né? Ele vai com o cajado, né? Mata, e ele pega a própria lança e fere, não é isso? Então, ou seja, a lança, você não precisa lutar com o inimigo abraçado com ele. A lança é a distância. Isso. É a funda, né, de Davi. A funda de Davi. Então nós vemos aqui uma riqueza de informação, mas o importante é, o poço está cercado, mas a igreja não está sendo impedida de ir lá não. E você fez um comentário, Fernando, sobre a graça da Beatriz e falando, né? A alegria que ela tem de responder, não é? A alegria que esse grupo feito, né, de oração, sim, as pesquisas, e a alegria de se colocar na presença dos jovens, sim, e dizer assim, olha, eu sou um desses valentes. Sim. Eu diria, até além, né, porque nós estamos aqui, dentre tantos vídeos, foi aqui selecionado alguns, e a gente assistindo os demais vídeos, a gente vê que
a participação, a alegria, ela é única. É contagiante. O desejo de participar, né? Nós vamos daqui a pouco ver as crianças também. Então isso só enobrece, só nos enriquece. Nós somos privilegiados de poder ter tudo isso à nossa disposição no nosso tempo. Poder viver esse tempo aqui. Isso. É a minha observação. Amém. Amém, pastor. Chama muita atenção também os 3 valentes, quando eles vão buscar água no meio da batalha para Davi, que fala também da igreja, a igreja que nos assiste quando estamos cansados, é o cuidado que a igreja tem por nós. Quantas vezes as provas vêm, mas vem a igreja, o corpo que nos aquece, que ora por nós, que zela pelas nossas vidas. Achei muito interessante isso. Também, ia falar com o pastor Fernando, até tinha mencionado, né, isso eu também, a arma, o Benaia, ele usa para vencer o gigante, é o cajado, né? O cajado, né, que muitas vezes pro mundo, quem olha de fora, né, um cajado não tem valor nenhum, pode ser um pedaço de madeira, exatamente. Mas ali foi o que Benai utilizou ali para vencer o gigante. Então, que para o mundo que não tem valor, mas para nós é a vitória. É o Espírito Santo. Fala da direção do Espírito Santo, né? É um dom que o Espírito Santo dá, é a revelação. Então, isso é o segredo da nossa vitória. É ouvir a voz do Senhor, é ser guiado pelo Espírito Santo. E o cajado para o servo, né, Fernando? É como Davi fala no Salmo 23, né? Teu cajado é a tua vara, me consola. A segurança. O cajado é a segurança, o consolo. Bem, nós vamos... Deixa eu te interromper um pouquinho. Claro. Henrique fez uma abordagem, eu vim conversando com ele, tive o privilégio de conversar com ele um pouquinho no carro, e ele me passou bastante coisa. Quando o Senhor dá uma orientação para nós, às vezes quem não sabe a riqueza que é isso, não valoriza. Mas você vai atender isso? Um exemplo, né? O Senhor nos orientou antes da pandemia, alguns meses antes, para entrássemos em oração por 90 dias. Se você falar isso com um homem que não tem uma experiência com Deus, vai dizer, que é isso? Vai ser coisa da sua cabeça. Mas nós sabemos o valor disso e a igreja colocou isso em prática e nós vemos o livramento do Senhor, o quanto o Senhor nos preservou e tantas coisas outras que o Senhor revela, que é a direção, o cajado é a direção do Espírito Santo. Para muitos pode ser um pedaço de madeira, mas para a igreja é o governo do Espírito Santo na vida dela. E para um pouquinho e pensa o seguinte, os suspiros de Davi, ai quem me dera. Quem me dera. Eles se levantaram, não se preocuparam com nada. Para o homem natural, você vai lá, vai enfrentar esse povo todinho por causa de um pouco de água, né? E o entendimento, né, de Davi, né, quando chega ali, ele fala assim, olha, eu não sou digno de beber dessa água. Olha, quantas coisas o Senhor tem operado, não é para a honra do homem. Quando acontece, por isso que a gente não está preocupado, houve uma cura, veio de quem? Houve isso aqui, a honra e a glória é para o Senhor. É a obra do Senhor, é a obra do Espírito Santo, é o governo do Espírito Santo nessa hora, que é a direção, o cajado, que nos guia nessa última hora. Vamos agora ter um tempinho, né? Vamos glorificar o Senhor com o hino das crianças, né? Cantado pelas crianças, como a dona Sara fala. Isso. Nós vamos glorificar o Senhor, cante conosco. E logo depois nós vamos ter as perguntas das crianças, nós vamos ter uma professora fazendo as considerações. Glória a Deus. Bem, irmãos, nós temos aqui a nossa irmã Natália Bento, da Igreja de Niterói, que vai fazer o comentário sobre os nossos vídeos das crianças, né? Amém? Pastor. Irmãos, vamos lá. Lendo o segundo livro de Samuel, capítulo 23, verso 16, vemos que o poço de Belém estava junto à porta da cidade. Quem é o poço das águas vivas? E quem é a porta? Nós temos os vídeos de Gabriel Faustino de Magé, Anne Leopoldo Mendes de São Paulo, Elis Bretulli de Afonso Cláudio Espírito Santo, Manuela Hilário do Rio de Janeiro, Débora de Jesus de Vitória da Conquista e Luísa e Misael Drummond de Duque de Caxias, Rio de Janeiro. Gabriel, lendo 2 Samuel capítulo 23, verso 16, vemos que o poço de Belém estava junto à porta da cidade.
quem é o poço das águas vivas e quem é a porta? Jesus. Passeio. Quem é o poço das águas vivas e quem é a porta? A porta representa Jesus. E o poço das águas vivas representa o Espírito Santo. Conforme os textos, João capítulo 4, versos 14 e João 10, versos 9. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á e entrar e sairá e achará pastagem. A paz do Senhor Jesus. Elias, lendo 2 Samuel, capítulo 23, verso 16, vemos que o poço de Belém estava junto à porta da cidade. Quem é o poço das águas vivas e quem é a porta? Jesus. A paz do Senhor Jesus. Amém. Manuela, lendo 2 Samuel, capítulo 23, verso 16, vimos que o poço de Belém estava junto à porta da cidade. Quem é o poço das águas vivas e quem é a porta? Jesus é o poço das águas vivas e também ele é a porta. A paz do Senhor Jesus, irmãos. Paz, Senhor, irmãos. Paz, Senhor, Débora. Olha a pergunta da Escola Bíblica Dominical para Crianças. Lendo 2 Samuel, capítulo 23, verso 16, vimos que o poço de Belém estava junto à porta da cidade. Quem é o poço das águas vivas e quem é a porta? Jesus. Amém. Então Jesus é o quê? A porta e o poço. Amém. Glória a Jesus. Da paz, Senhor, os irmãos. Paz, Senhor, irmãos. Tchau. Misael, quem é o poço das águas vivas? Jesus. A referência está em João 4,13. Jesus respondendo, disse-lhe: qualquer que beber desta água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der, se fará nele uma fonte de águas que salta para a vida eterna. Luísa, quem é a porta? Jesus. Amém. A referência está em João 10,7. Tornou, pois, Jesus a dizer-lhes: em verdade, vos digo que eu sou a porta das ovelhas. A paz do Senhor. Senhor. Bem, Natália, só corrigindo o nome, né? É Elis Bretilo de Afonso Cláudio. Um comentário que você tem, alguma coisa que você tenha visto de melhor nos vídeos, por favor. Amém, pastor. Paz do Senhor, paz do seu pastor Fernando. Bom, é uma alegria, né? Nós vemos nossas crianças. Sim. Nós vemos aí no vídeo um total de 7 crianças, mas eu tenho certeza que deve ser uma infinidade de vídeos, né, que são recebidos. E nós vemos como as nossas crianças têm respondido com a ousadia do Espírito do Senhor, né? Porque elas têm certeza do que elas estão falando. Né? Elas têm aprendido nas escolas bíblicas e nós, como na experiência dentro das salas, nós vemos que as nossas crianças respondem como ali nos vídeos, como com a gente nas aulas. Às vezes tem momentos que a gente fala, quer vir dar aula, vem aqui na frente, fala aqui com a tia, porque eles têm a sabedoria do Espírito, né? Eles sabem, eles têm a certeza que Jesus é o poço das águas vivas, eles podem recorrer. A gente vê isso quando eles, tia, pede intercessão, eles sabem a quem eles podem pedir. Eles falam do coleguinha que perguntou que igreja é essa que eles vão, porque eles contam na escola, sim, porque eles têm a alegria, né? E eles também sabem quem é a porta, né? A quem eles têm, o caminho que eles têm seguido, o caminho seguro que eles têm caminhado. Um destaque também, o vídeo
do Gabriel, né, intermediário, vestido ali de obreiro, né, já sabe a postura ali, aquele serviço que ele já tem prestado para o Senhor ali como obreiro, para estar ali no vídeo. É uma grande bênção, uma grande alegria, o Senhor, o privilégio de nós estarmos vivendo com as crianças, esse trabalho com as crianças na obra do Senhor. Amém. Glória a Deus. Interessante, né, o Fernando? A gente estava comentando sobre o Gabriel, né? Gabriel é filho de um pastor nosso, Daniel Faustino, e a condição dele se arrumar, botar gravata, botar colete, isso não é para qualquer uma criança. Um servo do Senhor faz questão, né, de se aprimorar e de se espelhar ao Pai. Você tem algum comentário sobre isso? Sim, o Gabriel não podemos deixar de mencionar, ele até me lembrou, comentava até antes com os companheiros, ele me lembrou de uma ovelha, um garotinho que ele via para a igreja, ele e 2 irmãos, tinha uma irmãzinha, os pais não eram da igreja. E ele ficava bem inquieto durante o culto e um determinado dia ele tomou uma posição, apareceu com um terno e se posicionou, disse que a partir daquele dia ele era um obreiro. E mudou por completo. Então só entendemos uma coisa, só o Espírito Santo para fazer isso. Nós olhamos para nossas crianças, vemos a participação delas no culto, no dia a dia na igreja, o comportamento, e esse grupo de crianças aqui que participaram dos vídeos, né, a preocupação delas contribuir, né, dar as suas participações ali, isso é muito bom. E uma criança, ela é muito verdadeira, né? Natália, que trabalha como professora, sabe disso, né? Nós que temos nossos filhos, a criança ela não faz para agradar um adulto. Ela está fazendo aquilo ali e elas, assim, elas são natural, a posição dela, quando encerra, ela dá a paz do Senhor e tchau, né? Aquele jeitinho de criança. Então, eu só tenho a dizer, louvado seja o nome do Senhor pelas nossas crianças, pelos pais que estão junto com a família, né, a família. E a Bíblia diz, ensina no caminho que o menino deve andar, ou seja, é com eles, é deitando, é sentando, andando, é transmitindo isso. E nós olhamos para os pais, e como o pastor Walter até da última vez falou aqui, os filhos também estão trazendo os seus pais. Então, isso é uma obra do corpo, é obra de corpo, é obra do Espírito Santo. Nós só temos que glorificar o Senhor pelas nossas crianças, pelos intermediários, pelos adolescentes, pelos jovens que estão imbuídos nessa grande missão que é a realização da obra. Você falou sobre o Gabriel, deu um exemplo, né, de um garoto. Na minha igreja eu tive um que chegou de terno, filho de um pastor hoje, né? Tinha 4 anos, 5 anos. Ele falou assim, o pastor da igreja agora sou eu. E hoje ele está casado, filhos, né? Glorificando o Senhor e na obra do Senhor. Bendito é o Senhor. Meus irmãos, nós temos aí alguns avisos para dar aos irmãos. Não esqueça de fazer a sua inscrição no nosso canal, né? Dá o seu like. E agora, às 19 horas, nós vamos ter o culto de adoração ao Senhor, né? Nas igrejas, e às 20 horas também no YouTube. Lembrando, irmãos, que dia 9 nós vamos ter o nosso seminário de jovens, não é isso? É isso mesmo, né? Jovens, não é? Façam essa inscrição. Lembrem também que daqui 15 dias após o seminário de jovens também vai ter um encontro com as famílias, né? Nós já estamos convidando a todos a participarem, né? Mané de Pedro Rio, outros que vão participar. Amém, queridos? A paz do Senhor Jesus. Até a semana que vem.